Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o programa FM Notícias na Cerro Corá FM 91.5 a partir de meio-dia e 15, 12 horas e 15, horário paraguaio de verão, 11 e 15, horário de Ponta Porã, horário do Mato Grosso do Sul. Também nos acompanha na TV Web Ponta Porã Informa, e você que nos acompanha nas redes sociais, Facebook e YouTube, você que nos acompanha no YouTube, faça a sua inscrição no nosso canal, dê o seu like e nos ajude aí a impulsionar o nosso trabalho, né? Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro, quase indo embora, primeiro mês do ano de 2020, né, Tião Prado? Vamos lá falar de campeonatos estaduais, do maior campeonato estadual do Brasil. Ontem nós tivemos 4 jogos que abriram a terceira rodada do Paulistão na noite desta quarta-feira. O Palmeiras e São Paulo confirmaram favoritismo e derrotaram respectivamente Oeste e Ferroviária. O destaque, porém, ficou com o Santo André, que derrotou o Água Santa e continua com 100% de aproveitamento, né? O Santo André que já foi campeão da Copa do Brasil, né? Então tem aí uma história ao derrotar o Flamengo no Maracanã. Atuando no Pacaembu, o Palmeiras fez 4-0 no Oeste com 3 gols de William e 1 de Gustavo Scarpa. O Verdão fez mais uma vez um grande segundo tempo e acrescentou mais 3 pontos nos 7 que tem no Paulistão. Agora pulou para a segunda colocação do Grupo B, atrás do Santo André com 9, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, que tem 6 e joga hoje à noite. Já o São Paulo fez 2-1 de virada diante da Ferroviária. Felipe Mateus abriu o placar para a Ferroviária, enquanto que Hernanes e Arboleda viraram para o São Paulo. O tricolor abriu vantagem na liderança do Grupo C. Inter de Limeira tem 3, Mirassol 2 e Ituano 1. Além disso, o clube do Morumbi quebrou um tabu na Arena da Fonte Luminosa. Um grande de São Paulo não vencia no estádio desde que a equipe de Araraquara voltou, né, à elite do estadual. De volta à primeira divisão, o Santo André fez mais uma vítima no torneio, com gol de Douglas Baggio. O Ramalhão derrotou o Água Santa por 1-0 no estádio Bruno José Daniel, lá em Santo André. E a derrota deixou o Netuno na lanterna do Grupo A, ainda não somou pontos, ainda não pontuou, né? Atrás de Oeste e Ponte Preta, que estão com 3 pontos. O líder é o Santos, com 4 pontos. Ainda ontem, Ituano e Botafogo ficaram no empate por 2-2 no estádio Novelli Júnior em Itu e somaram seus primeiros pontos. O Wellington e o Correia marcaram para o time da casa. E Rafinha e Diego Cardoso fizeram para o time do Pantera, né, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. A rodada vai ter mais 4 jogos nesta quinta-feira. Falando do regulamento, né, os 16 times nessa primeira fase estão divididos em 4 grupos de 4 equipes que jogam em turno único, apenas com adversários das outras chaves. Os 2 primeiros times de cada chave, né, se classificam para o mata-mata, enquanto que os 2 piores na campanha geral vão cair para a segunda divisão, o Paulista A2 de 2021. As quartas de final e semifinal serão decididas em jogo único. Dessa forma, apenas a final é que vai ser disputada no ida e volta. Em caso de empate em pontos e também no saldo de gols, o classificado ou o título será decidido na disputa de pênaltis. Cabe destacar que os 6 eliminados na primeira fase disputam o troféu do interior. Resultados então de ontem, terceira rodada: Santo André 1, Água Santa 0, Ituano e Botafogo 2-2, Palmeiras 4, Oeste 0, Ferroviária 1, São Paulo 2. Hoje, no estádio Jorge Ismael de Biasi, tem o Novo Horizontino jogando contra o Red Bull Bragantino, jogo marcado para as 18h15, horário de Mato Grosso do Sul, 19h15, horário do Paraguai. Santos e Inter de Limeira, né, jogam às 18h15 também na Vila Belmiro. Mirassol e Guarani jogam às 20h30 no Estádio Municipal de Mirassol, e a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em Campinas enfrenta o Corinthians, jogo marcado para às 20h30, né? São os jogos aí do Campeonato Estadual de São Paulo, né, o Campeonato Paulista. No Rio de Janeiro, na Taça Guanabara, o Fluminense quebrou a invencibilidade dos garotos do Flamengo no Campeonato Carioca. Na noite de ontem, o tricolor derrotou o rival por 1-0 no Maracanã com gol de calcanhar de Nenê e se manteve como o único da competição com 100% de aproveitamento dos pontos disputados. 4 vitórias em 4 partidas. Líder do Grupo B da Taça Guanabara, primeiro turno do torneio estadual, o Fluminense vai poder garantir no sábado, com uma rodada de antecipação, o seu lugar na semifinal para a semifinal da competição, né, ou do primeiro turno.
precisa vencer o Boa Vista e contar com o tropeço do Madureira contra o Bangu e aí estará classificado. Apesar da derrota, o Flamengo continua na primeira colocação do Grupo A, ao lado do Boa Vista, os dois com 7 pontos. A equipe rubro-negra também pode se classificar já na próxima rodada, mas para isso precisa bater o Resende na segunda-feira e contar com derrotas de Botafogo e Portuguesa para Vasco e Volta Redonda. Falando do clássico, né? O clássico do Fluminense com um time de garotos do Flamengo, o Fluminense foi melhor e venceu por 3-1. Boa Vista, resultados, né? Da rodada, quarta rodada, Boa Vista 3, Madureira 1, Portuguesa 4, Macaé 1, Bangu 0, Volta Redonda 1, Flamengo 0, Fluminense 1. Hoje ainda tem 2 jogos. No Engenhão, o Botafogo recebe o Resende às 18h15 e às 20h30 o Vasco da Gama no São Januário vai enfrentar a Cabo Friense. No Campeonato Gaúcho, nós tivemos jogos também ontem, né? O Internacional segue com 100% de aproveitamento. Na noite de ontem, a equipe de Eduardo Colde bateu o São Luís por 4-3 no estádio 19 de outubro em Ijuí, pela terceira rodada da primeira fase do estadual. Com o resultado, o Inter chega aos 9 pontos e divide a liderança do Grupo A com o Ipiranga. O São Luís, ainda sem pontuar, é o lanterna desta mesma chave. O Inter começou a partida tomando um susto. Logo no primeiro minuto, Michel recebeu o cruzamento e Jean Carlos abriu o placar para o São Luís, né? E o gol forçou o Internacional a ir para o ataque. No final, um jogo de 7 gols, o Inter fez 4-3 e está na liderança aí do seu grupo, né? Então, resultados da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Nós tivemos o Ipiranga ganhando do Pelotas por 2-1, uma noite bem trágica para o Pelotas, né? Que entrou na zona do rebaixamento. Um grupo de torcedores sofreu acidente quando voltava para casa, né? E perdeu o técnico também, o Pelotas, nessa derrota para o Ipiranga por 2-1. O Juventude empatou em 0-0 com o Novo Hamburgo. O Aimoré foi derrotado pelo Caxias por 1-0. O Brasil, em Pelotas, empatou, né, com o Esportivo em 0-0. E o São Luís perdeu para o Internacional por 4-3. Hoje, uma partida na Arena Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio joga contra o São José, jogo marcado para as 20h30, né? São os jogos aí dos estaduais. Na Libertadores da América, o Corinthians já sabe quem terá pela frente como adversário na segunda fase classificatória da Copa Libertadores da América. E será um velho conhecido, o Guarani do Paraguai, né? Que goleou o San José da Bolívia por 4-0 em casa e se classificou para enfrentar o time do técnico Thiago Nunes já na semana que vem, com o primeiro jogo em Villa Elisa. Os paraguaios já haviam encaminhado a classificação no jogo de ida com uma vitória por 1-0 na altitude de Oruro e confirmaram o avanço com a goleada no estádio Luiz Alfonso Gianni, e os gols foram marcados pelo Benítez, Maná, Fernandes e Rodney Redes. Definiram o resultado para o time paraguaio 4-0. A memória corintiana do Guarani não é nada boa, chega até a ser amarga, né? Nas oitavas de final da Libertadores de 2015, a zebra paraguaia passeou pela Arena Corinthians. A vitória por 1-0 em São Paulo, aliada ao triunfo por 2-0 em Assunção, eliminou o time comandado pelo então técnico Tite. A eliminação ficou marcada por uma declaração inusitada do diretor de futebol, Sérgio Janiquian. Ao saber do adversário do mata-mata, o dirigente comemorou e disse que era um presente, né? Que acabou sendo um vexame, né? E pediu demissão do cargo depois dessa declaração. Agora o Corinthians terá a chance, vamos dizer assim, de uma revanche. Na próxima quarta-feira, às 20h30, vai até a cidade de Villa Elisa para a primeira partida do confronto. O acanhado estádio Luiz Alfonso Gianni pertence ao Sol da América, comporta apenas 5.000 torcedores. O jogo de volta está marcado para o dia 12 de fevereiro, na semana seguinte, na Arena Corinthians. O vencedor desse duelo vai enfrentar Palestino do Chile ou Cerro Largo do Uruguai, na terceira e última fase classificatória da Libertadores. Quem passar vai para o Grupo B, que também conta com Palmeiras, Tigre da Argentina e Bolívar da Bolívia. Então, classificado aí o Guarani do Paraguai, que vai enfrentar o Corinthians já na semana que vem em Villa Elisa, no estádio do Sol da América, na semana que vem. 5.000 torcedores, né? O pessoal de Ponta Porã costuma ir quando tem jogo do Corinthians aqui em Assunção, né? Mas o estádio é acanhado. Vamos ver como é que vai ser aí a recepção, né? Como é que vai ser a programação dos torcedores do Corinthians para acompanhar o jogo do Timão lá em Assunção. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também na TV Web Ponta Porã Informa.